Parte B. Sermão dos Ais, né? O Sermão dos Ais foi proferido em um momento em que Jesus, uma vez mais, alertava o povo e seus discípulos sobre a conduta dos escribas e fariseus, que tinham um discurso dirigido ao povo, que exaltava a observância da lei e os profetas, mas que eles próprios não praticavam. Inicialmente, vamos relembrar a descrição de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, em que, na introdução, né, ele fala sobre as duas classes, que são os fariseus, né? Ele diz assim: os fariseus desempenhavam papel ativo nas controvérsias religiosas, observadores servis das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios, mas sob a aparência de uma devoção meticulosa escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobre tudo, né, excessivo desejo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subir do que um objeto de fé sincera. Escribas é o nome dado a princípio àqueles que tinham o encargo de escrever a lei e aplicá-las, e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi ampliada, especialmente aos doutores que ensinavam as leis de Moisés e a interpretavam para o povo. A gente já estudou no capítulo, logo no começo do livro, né? Nesse sermão, Jesus apresenta de forma enérgica uma série de condutas dos escribas e fariseus que mereciam forte reprovação moral, como a gente vai ver, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o seguem. Nessa primeira exortação, Jesus faz referência ao reino dos céus. Pelo estudo da doutrina espírita, sabemos que esse termo, constantemente empregado por Jesus, né, não fala de um lugar geográfico, né, um lugar estático lá nas alturas, tipo sentado à mão direita de Deus Pai, nada disso, né? Ele não é destinado aos eleitos, mas, na verdade, ele se trata de um estado de consciência de harmonia e plenitude. Para atingir esse estado, é necessária a prática constante dos preceitos contidos na lei divina. No entanto, os escribas e fariseus não observavam a lei divina, né? Logo, como eram responsáveis por ministrar o conhecimento da lei ao povo, constituído na sua maioria de pessoas ignorantes, né? Acabavam pelos maus exemplos a induzir os homens ao erro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer o prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais dignos da geena do que vós. Ressalta-se nesse ponto o empenho que o fariseu e os escribas tinham em fazer prosélitos, ou seja, novos adeptos à religião, né? Prosélito significa quem está se introduzindo, né, à religião. Quando eles conseguiam converter alguém, em vez de direcionar esse alguém à prática da religião, na sua essência, né? Ao contrário, eles incentivavam as práticas exteriores. Então, eles afastavam os homens da sua renovação exterior.
Tão grave era esse desvio que o mestre dizia que o novo convertido acabava por se tornar digno da Geena. Esse termo Geena, né, lembra, o inferno. Ele tinha significado de inferno. Ele era utilizado pelo mestre porque fazia parte da crença dos judeus, né? A gente tem que lembrar que, conforme a doutrina espírita diz pra gente, né? Esse lugar de condenação ao fogo eterno não existe, né? Nós temos lá um umbral onde a gente fica até a gente tomar consciência e mudar, né? O nosso modo de ser. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu julgamento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais, se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Essa exortação chama a nossa atenção para aquilo que é mais importante. No ato devocional do fiel, quando apresentava suas oferendas ao templo, estava exercitando um ritual de acordo com os costumes religiosos da época. Essa prática deveria representar a exteriorização do sentimento íntimo de devoção a Deus. Esse, portanto, era o verdadeiro objetivo da prática devocional externa. Mas muitos a faziam de forma maquinal, vazia, sem sentimento de adoração a Deus. Essa superficialidade terminava apenas em obrigações para manter as aparências, que a gente vê muito ainda nos nossos dias. Diga-se de passagem, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. A busca da espiritualização não deve violar abruptamente os costumes e as tradições religiosas. Deve-se respeitar todos os preceitos referentes à verdadeira adoração. Podemos lembrar que Jesus, a propósito, afirmou que não veio para destruir a lei nem os profetas. Esse caminho, obviamente, conduz, em última instância, ao conhecimento da verdade e, em se libertando da ignorância, à vivência plena da luz, das leis divinas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Que mais importa ao homem para a sua transformação interior? Bem sabemos que é a reformulação de seus valores. Impossível é ao homem obter a iluminação espiritual, caso essa seja a sua intenção, esteja voltada apenas para o exterior.
quando procura seguir os mandamentos, que em sua essência demandam o comportamento íntegro e o respeito aos semelhantes, e se empenha em purificar os pensamentos e harmonizar as emoções, é porque realmente compreendeu o significado legítimo da religião. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sóis semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus, no outro trecho, uma vez mais evidencia a necessidade de compreendermos que o que importa não é a aparência das virtudes, mas sim o ato de ser virtuoso. A reafirmação desse preceito decorre da natural tendência do homem em permanecer na superfície das coisas e, desse modo, de não buscar a essência da religiosidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar sangue dos profetas. Com isso, testemunhais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Deus, na sua misericórdia, sempre enviou a todas as partes do mundo missionários encarregados de trazer preceitos divinos. Os hebreus, desse modo, também tiveram seus profetas. Ocorre, no entanto, que nem sempre eles foram ouvidos e várias vezes foram rejeitados. Os escribas e fariseus, como seus pais, do mesmo modo, veneraram exteriormente seus profetas, mas em verdade não o respeitaram. Além dos 7 ais que consta no Evangelho de Mateus, os quais foi transcrito agora, né, que a gente acabou de ver, nós temos que registrar que no Evangelho de Marcos há outra exortação de Jesus reprovando a conduta dos escribas, motivo pelo qual muitos autores falam que é o 8º, né, o 8º ai. Essa outra advertência, acrescentamos, pode ser encontrada também no Evangelho de Lucas. Então vamos ver qual é a passagem. Guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. Como podemos notar, a natureza da advertência é a mesma. Aqui há ainda o agravante da conduta oportunista em obter lucro com o sofrimento alheio. O Sermão dos Ais é concluído por Jesus com a clássica passagem que traduz sua imensa compaixão pela humanidade. Então ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas as que te são enviados. Quantas vezes que eu te quis ajuntar a teus filhos, como uma galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, e não o quisestes. Esse sermão de Jesus, que de forma vigorosa conclama ao despertamento, leva-nos à reflexão sobre quais as condutas que verdadeiramente representam o sentimento da religiosidade.
Todas as más condutas aqui indicadas levam-nos ainda à meditação sobre outros ensinamentos de Jesus, onde sempre encontraremos um incentivo à virtude. Especialmente a nós espíritas, lembra-nos também que o sermão dos ais, que as práticas exteriores não são mais necessárias àqueles que interiorizam o conhecimento da Boa Nova e exercem a verdadeira adoração a Deus, que é a prática plena da lei do amor e da caridade. E aí, né, a proposta, aquela questão reflexiva, por que muitos homens ainda têm dificuldade de se libertar das práticas religiosas exteriores? Boa semana, fiquem com Deus, reflitam bastante sobre esse sermão também. Qualquer dúvida, entre em contato, beleza? Beijos, boa semana, amo vocês.